Bem, Pedrão, que situação é essa, hein, rapaz? Segundo jogador do Flamengo que o Textor vai querer pegar, né? Notícia da Raíza Simplício, né? Até a gente dá o crédito aí para a Raíza Simplício, e o Textor em cima aí de mais um jogador. Terceiro? Que ele já queria pegar o João Gomes, só que o João Gomes não quis. Ah, e tem mais um. Quem? Outro jogador também, que queira ou não, estava por lá, ele comprou o Lyon, o Paquetá. Paquetá. Pois é. Aí, virou aí a imagem. Calma aí. Você a imagem aí. Foi. Paquetá, né? Não, brincando, ele gosta de jogadores do Flamengo. Mas a verdade é a seguinte, o cara conhece o futebol brasileiro, acompanha o futebol brasileiro, tá aí comandando o Botafogo. Assiste aos jogos do Flamengo, né? E a gente vai falar sobre isso. Eu só queria iniciar aqui falando sobre as notícias assim factuais, as notícias desse momento, né? Tem o Vitor Hugo também, que o pessoal está falando aí que ele também demonstrou interesse. E aí eu vou te falar, o Flamengo, então, o Mané Garrincha passa por reformas e só vai poder receber jogo do Flamengo em setembro, tá? A gente sabe que o Flamengo tem um bom relacionamento lá no Mané Garrincha, é praticamente uma casa do Flamengo, né, em Brasília, e o Flamengo só vai poder jogar lá em setembro. E aí o Flamengo precisou correr atrás, fechou então Cariacica, né, Pedrão? O Flamengo vai jogar em Cariacica contra o Atlético Paranaense. Cara, é uma vergonha isso tudo que a gente está passando. A gente vai falar aí sobre estádio também, sobre Engenhão, sobre uma série de coisas. É uma vergonha tudo isso que a gente está vivendo. O Flamengo tem que passar o chapéu. Você já viu o Flamengo nessa situação, Pedro, de passar chapéu com a grana que o Flamengo recebe, ter que ficar pedindo arrego ao Corinthians para jogar na Neoquímica Arena, os caras fecharem a porta na nossa cara? E outra coisa, Pedrão, eu te passo a palavra querendo que você fale um pouco sobre isso, que o Flamengo vai jogar lá em Cariacica, teve a porta fechada pelo Corinthians, e o Corinthians vira e mexe usa o nosso Ninho do Urubu aqui para quando tem jogo aqui no Rio de Janeiro, né, eles pedem o Ninho do Urubu para treinar, né? E o Flamengo cordialmente empresta o Ninho do Urubu para o Corinthians, para o Grêmio, vários clubes que usam. E aí, como é que fica isso? Gabriel, essa situação do estádio do Corinthians aí, eu já esperava que eles iam recusar, inclusive eu falei isso no meu canal, até porque a relação entre a diretoria do Flamengo e do Corinthians, ela sofreu um ruído nesse ano, que foi a questão do Vitor Pereira, né? Por mais que... mas estremeceu, né? Oi? Estremeceu, cara. Por mais, mas encerrou o contrato lá, ele veio pra cá, a forma que ele saiu de lá, a forma que ele chegou no Flamengo, os caras certamente ficaram sentidos com essa situação, né? Fora outras questões também, que o Flamengo elimina o Corinthians aí de tudo que é competição, venceu a Copa do Brasil. Os caras estão por aqui com o Flamengo, velho. Os caras vão emprestar estádio. Teve uma outra. Quando o Flamengo pegou o estádio lá, o Flamengo botou a bandeirinha no escanteio. Botou a bandeirinha do escanteio do Flamengo. E dessa vez tem uma diferença, Gabriel. Lá atrás não tinha torcida. Era estádio sem torcida. Agora teria torcida. Então tem esse peso também. Imagina, a torcida do Flamengo lotando ali o Itaquerão, cara. Ia ficar uma imagem para sempre se isso acontece. Entendeu? Então, acho que foi por esses motivos que o Corinthians acabou recusando essa situação. Mas se o Flamengo aprender também, Gabriel, para o seu Landim, para a gestão, partir logo para o estádio próprio, cara, porque não tem jeito. Na minha visão, já está definido o terreno, já tinha que estar definido, aliás, é o terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro é um terreno raro, que fica numa região maravilhosa do Rio de Janeiro, fica do lado da rodoviária. O rubro-negro que viesse para o jogo, ele ia soltar na rodoviária, já está lá do lado do estádio, o cara ia atravessar a rua, bicho. Já tem que comprar. Tem que comprar, não é ficar esperando os caras fazerem uma porra. Exatamente, cara. Tá querendo arrumar uma mamatinha. Não vai arrumar, velho. Exatamente. E agora o Flamengo vai jogar em Cariacica, que é um palco bacana. Eu acho legal jogar em Cariacica, né? A gente tem boas lembranças de Cariacica, sobretudo de 2016, quando a gente não tinha Maracanã cedido às Olimpíadas. O Flamengo jogou bastante lá, né? Não só... Um ditado, né? Caiu em Cariacica, o Flamengo...
O Flamengo mete a situação lá. Então, assim, cara, eu acho legal, né, jogar lá em Cariacica. O gramado do Cariacica é um bom gramado, até porque não tem muitos jogos lá. Mané Garrincha não pôde por conta da situação exatamente do gramado. Então, acho que foi uma escolha correta, foi uma escolha legal. Né? O Flamengo já venceu o Atlético Paranaense lá, né? Gol do Mancoejo, né? Em 2016 pelo Campeonato Brasileiro, e agora vai ter a possibilidade de jogar lá de novo contra o mesmo Atlético, contra o Atlético do Vidal, aliás, né? Que provavelmente deve estar em campo, a não ser que tem data FIFA, dia 12 o Chile joga, não sei exatamente aonde joga o Chile, né? E aí ele teria que fazer uma viagem no outro dia para jogar, enfim, mas aí é problema deles, hein? Mas está definido aí o Flamengo jogando em Cariacica. Ô, Pedrão, quero dar os parabéns ao Alejandro Mancuso. Você falou Mancoejo, mas eu lembrei do Mancuso. O Alejandro Mancuso foi convocado. Ele agora é o diretor da AFA, Associação Argentina de Futebol, da Federação Argentina de Futebol. Tá? O Mancuso é o diretor da formação de técnicos da AFA. Ele é o cara que dá a formação de técnico pró, aquela profissional que pode jogar na Europa. E vários ex-jogadores daqui do Brasil já entraram em contato com ele estava me contando hoje. Parabéns ao Mancuso aí. Parabéns ao Mancuso. O Flamengo não enxerga o Mancuso para trabalhar como gerente de futebol, mas a Federação Argentina enxerga. Parabéns, Flamengo! Parabéns, mais uma. O cara simplesmente trabalhou só ao lado do Maradona, né? Pois é, e agora está na Federação Argentina. Parabéns ao Flamengo, que a gente trazia ele aqui, falava que tinha um sonho de trabalhar no Flamengo. Marcos Braz encontrou com ele lá na Argentina, mas convidar, que é bom o cara para trabalhar no Flamengo, não. Mas tudo bem, está na Federação Argentina, está bem parado pra caramba. Muito bem parado. Campeão do mundo, né? Campeão do mundo. Né? Não, e hoje a formação de técnicos argentinos é muito melhor que a formação de técnicos brasileiros. É só você olhar. Não, ele é pró. Aqui no Brasil não é pró, lá é pró. Lá tem a validade. Sim, lá aceita na Europa, aqui no Brasil não aceita. E sabe quem é que vai dar o curso? É o Mancuso. Ele é que vai estar fazendo esse curso com os ex-jogadores brasileiros. O Mancuso agora é o diretor dessa área de formação de técnicos. Ele que coordena tudo isso. Pois é, né? Você tem dúvida que ele vai administrar outras situações lá na Federação Argentina também, com relação a técnicos? Não, sem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Pessoal, vai dar o quê, Papa? Vai dar o curso. Ele só precisa mandar o Sampaoli lá para ter mais algumas aulas com ele. Meu irmão, ele estava falando comigo no telefone hoje. Ele acabou com o Sampaoli. Ele falou que avisou, mandou mensagens para o Marcos Braz, avisando que não contrate esse cara, que ele saiu fugido aqui da Argentina, né? Pois é. Disse que era problemático, que não entendia nada de tática. Vamos torcer que dê certo, mas o negócio tá feio, né? Pois é. Cara, então, a gente passou para a galera aí, a gente vai falar sobre essa situação toda aí envolvendo John Textor, Landim, acordo com o Landim, né? A Raíza Simplício também trouxe uma outra informação. A CBF definiu data do sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Então vai ser, né, no dia que eu tinha falado que ia ser entre o dia 27 e 30, final do mês, e foi confirmado, então, o sorteio vai acontecer no dia segunda-feira, sempre segunda-feira, né? Dia 28, às 14 horas. Com certeza faremos a cobertura aí, para a gente saber se o Flamengo joga o primeiro ou o segundo jogo no Maracanã. Se o primeiro jogo for no Maracanã, vai ter polêmica, hein, Pedrão? Porque já teve aí jornalista vazando que o Flamengo tentou fazer isso tudo aí para manipular para o Vasco não jogar. Isso vai dar uma dor de cabeça, né? Vazaram essa parada. O que você achou disso? Não, e assim, já que vazou, né, Gabriel? A gente acaba comentando aqui. Nem o Flamengo, nem o Fluminense. Vai ter Vasco e Fluminense no Maracanã, né? É a partida anterior ao jogo entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Não se sabe ainda se vai ser no Maracanã ou no Morumbi, porque tem o sorteio. E nem o Flamengo quer que o Vasco jogue no Maracanã, é evidente isso,
para não estragar o gramado para a final da Copa do Brasil, sobretudo se for o jogo de ida. E o Fluminense, Gabriel, também não quer que o Vasco jogue no Maracanã, porque aí o Vasco seria mandante. E o Vasco, como mandante, iria requerer o lado sul do Maracanã para botar sua torcida. E a gente lembra que existe um entrever entre Vasco e Fluminense ali em relação a colocar a torcida do lado sul. O Vasco fala que o lado sul é deles, o Fluminense fala que o lado sul é deles, é uma loucura. Então, acredito que os dois ali, né, bolaram essa... Mas não é só isso, né? O gramado tá uma bosta, realmente, tá um lamaçal, sobretudo depois da partida que o Vasco jogou lá, né? Então, tem a recuperação do gramado, mas é evidente que tem essa questão também de preservar o gramado para as finais da Copa do Brasil. E no gramado não tá um pasto, não. Ele tá, como você falou, uma bosta, um chiqueiro. Você viu tá um manguezal. Cara, é surreal, velho. Surreal, um lamaçal, uma vergonha. O Flamengo tem que resolver logo isso. Passar para vocês que o Textor aceitou, tá? Chegou a um acordo com o Rodolfo Landim. O Landim está tranquilo, agora mais tranquilo, sabe que o Flamengo pode jogar no Rio de Janeiro e aceitou o acordo aí para alugar o Engenhão para o Flamengo. Pedro, isso para mim é uma vergonha, tá? O Flamengo ter que recorrer, né? Botafogo está aí disposto a abrir as portas do Engenhão para o Flamengo e não se incomoda em alugar o estádio, até pela relação entre Landim e Textor, que é muito boa. Mas isso é uma vergonha, o Flamengo passando o chapéu e pedindo ajuda a Botafogo. O Flamengo bilionário tendo que fazer esse tipo de situação, e isso é erro de planejamento. Exatamente, cara, erro de planejamento. E lá no Botafogo, você tem que pedir autorização no Botafogo. Você não pode chegar entrando na justiça e jogar no Engenhão, né? Justamente porque eles têm um contrato diferente desse contrato que tem Flamengo e Fluminense pelo Maracanã. Agora, uma coisa que implica, Gabriel, o Flamengo jogar no Engenhão é em relação ao gramado, né? O Flamengo não está acostumado àquele gramado lá, o gramado sintético do Botafogo. Então, não sei até qual seria a atitude dos atletas. Acho até que os atletas não gostariam de jogar lá. O Gabigol, né, chamou o gramado lá do Atlético sintético de bosta, né? Eles reclamam que causa muita dor na articulação. Os jogadores rivais estão elogiando o gramado do Engenhão, tá? Inclusive saíram matérias sobre isso, que apesar do Flamengo, os dirigentes do Flamengo e do Fluminense criticaram a colocação de sintético no Engenhão, mas os jogadores estão elogiando. De repente pode ser um sintético um pouco diferente, né? Não existe só um modelo de sintético, tem vários modelos. Parece que no Palmeiras é um. A Neoquímica Arena também é meio a meio. Não, na Neoquímica Arena é diferente. Na Neoquímica Arena é híbrido, né? 50% sintético, 50%. Mas não deixa de ser, a grama natural. Mas no Engenhão é só sintético. Não é meia. Parece que o gramado é só sintético. Inclusive, esse gramado da Neoquímica Arena é o mesmo utilizado aí nos principais estádios do mundo. O do Liverpool, o do Barcelona, todos eles são esses gramados híbridos, né? Que é o futuro do gramado do futebol, né? Mas não é completamente sintético. Então, tem essa situação aí, né, dos atletas, não sei, e, cara, é vergonhoso, né, cara? É meio humilhante. Os torcedores do Botafogo aí vão estar zoando o Flamengo aí, certamente, né? O Flamengo não tem casa e coisa e tal. É uma coisa que incomoda o torcedor rubro-negro. E, cara, não tem outro jeito, tem que partir para o estádio próprio. Eu acho inadmissível, Gabriel. Pô, o Flamengo foi jogar agora com Curitiba, lá no Couto Pereira. Pô, que legal, cara, o estádio do Curitiba, cara. Muito bacana. Lindo, cara. Perfeito. Pô, gramado perfeito. Pô, a torcida do Curitiba desceu um bandeirão lá, aqueles anéis lá no Couto Pereira. Pô, será que é difícil o Flamengo correr atrás disso? Mal bocados recentemente, teve muito mal financeiramente, foi para a Série B. Pô, cara, o Flamengo é impressionante. Pedro, isso aí me impressiona, não entra na minha cabeça. Todos os presidentes que vieram... Pedro, você é o X9, tá maluco, cara? Todos os presidentes que vieram para o Flamengo prometeram na campanha o estádio, nunca cumpriram. Todos, até o Bandeira, todos falaram do estádio. Todos. E ninguém cumpriu. Tiveram boas gestões, como a do Bandeira e a do Landim. As duas gestões são boas,
tem os seus erros no futebol, mas, cara, tem erros, óbvio, tem coisas que acontecem, mas em momento algum se pensa em comprar o terreno. Se não fosse o nosso queridíssimo presidente, ex-presidente, o Jorge Elal, comprar o terreno lá em Vargem Grande, que na época era totalmente desvalorizado, a gente não tinha construído o nosso CT de primeiro mundo que a gente tem hoje. Olha a diferença que faz. Olha quantos títulos o Flamengo tem ganho. Olha, para pensar. Foi na final da gestão do Bandeira que foi inaugurado o CT, cara. Olha só, olha desde que construiu o CT de primeiro mundo, o que o Flamengo conseguiu, a quantidade de jogador bom que o Flamengo contratou, que quiseram vir para cá. Isso é gestão. Só que, meu irmão, o problema do Flamengo agora é não ter um estádio, é não ter um gramado bom. Não adianta você ter um monte de jogador de qualidade e você não tem gramado, Pedro. É inacreditável, você não tem estádio, velho. Aí, porra, o Botafogo é dono do Engenhão? Não, é concessão. Mas o Flamengo fica com essas renovações temporárias ali que não manda nada, que não é do Flamengo e do Fluminense. E aí, o Vasco não tem que pedir autorização. Entra na justiça e ganha. Pô, é surreal, velho. É surreal. É surreal, Gabriel. É surreal. O Flamengo tá em cima do Bruno Mendes. Ainda tem isso. O Corinthians quer renovar e o Flamengo quer contratar. E aí o Corinthians sabe que deve perder aí. A galera gostou da Arena Galo Cego. O Corinthians sabe que deve perder. O Corinthians já sabe que deve perder o Bruno Mendes. Inclusive, ó, são grandes jornais aí que estão publicando, Pedro. O Dia trazendo aí, tá? Que de olho na renovação no sistema defensivo, o Flamengo mantém foco no zagueiro do Corinthians. O que você acha da contratação do Bruno Mendes para a gente finalizar aqui? Cara, vou ser bem sincero, tá, gente? Eu não sei se o Bruno Mendes é bom zagueiro ou se é mau zagueiro, porque eu não vejo as partidas do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem um futebol muito ruim, eu não vejo, acaba que eu não vejo os jogos do Corinthians. Além das partidas do Flamengo, eu vejo os jogos de outras equipes, porque eu gosto de futebol, mas do Corinthians eu não vejo, então não sei se ele de fato é um bom zagueiro. Agora, a realidade, Gabriel, é que para o ano que vem o Flamengo planeja uma reformulação no sistema de zaga aí, né? Porque o Rodrigo Caio não fica. O Davi Luiz vão sentar, vão negociar. O Pablo, se chegar alguma proposta, o Flamengo vai negociar. Então, assim, tem essa situação. Três baixas o Flamengo pode ter ali na zaga. Fora a lateral esquerda também, que o Felipe Luiz não deve continuar. Então, pode ser que o Bruno Mendes já apareça aí, quem sabe, como sangue novo aí para a zaga do Flamengo para o ano que vem. É, de fato, uma oportunidade de mercado, né? O cara o Flamengo só teria que arcar com salário, questão de luvas, não teria que pagar o passe dele. Se ele não renovou ainda com o Corinthians, é porque ele quer meter o pé no Corinthians, essa é a realidade, porque senão ele já tinha renovado o contrato, porque o Corinthians o procurou já para renovação. Então, cara, o Flamengo está atento aí. Eu não sei se é bom jogador, tá? Eu não vou opinar porque eu não sei. Não sei também. É bom jogador? Não sei também se ele tem uma boa saída de bola, porque se o São Paulo continua no Flamengo... Nosso jogador, o Rodrigo Caio, por exemplo, se ele pudesse jogar sempre, muito melhor que ele, tá? Sim, sim. Agora, uma boa fase, forma, é melhor. Léo Pereira e Fabrício Bruno, para mim, são melhores que ele, tá? É bom jogador. Vai ser jogador... Para mim o Fabrício Bruno, ele tá entre os melhores zagueiros que tem no Brasil hoje, tá? Melhor, como estão dizendo aí, trazer o Lucas Veríssimo, tá? Apesar do erro, né, dele. Eu acho que... ele errou, mas eu acho que estão acima, tá? Então, o Flamengo... como é que é? O pessoal zoando síndico, estão cuidando mal. Cara, essa palhaçada do Vasco isso é ridículo, fala sério. O Flamengo tem que renovar com o Rodrigo Caio. Estão falando, o problema, cara, o cara não gosta do Rodrigo Caio, tá? O cara não... Estava trabalhando no jornal O Dia. Eu não sabia não, irmão. Eu já também trabalhei lá. Não sabia que o Fabrício Lopes está trabalhando lá. Eu trabalhei lá, trabalhei no IG também, que eu até falei ainda agora aí. Mas é isso, o Flamengo está monitorando e deve apresentar, já conversou até com o staff do jogador, né? Mas deve apresentar alguma coisa boa aí para o jogador. Tem 23 anos, tá? É uruguaio, tem 23 anos, tem muito a crescer ainda. Eu acho que é um jogador ali para compor elenco, não é um baita.
não é como o zagueiro do Palmeiras, E né? tem a questão também, Gabriel, que se o São Paulo continua no Flamengo, seria ele que indicaria as contratações ao Flamengo, né? Tem isso também. E em relação a zagueiro, eu não sei como é que é a saída de bola do Bruno Mendes. Mas ele certamente iam querer zagueiros que construam o jogo, né? Que saem jogando bem, porque ele dá prioridade a isso. Agora, vai ter uma reformulação, tem essa oportunidade.